estrelas pontilhando o teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa e o pássaro cantar, e vejo além montanhas e colinas, o teu poder ao mundo proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, então verei a glória do Senhor. Adorarei com o meu amor infinito a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém. Louvado seja o Senhor. Boa noite aos irmãos, na graça e a paz de Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa live, esse tempo para podermos compartilhar da palavra, esse tempo para juntos podermos buscar a face do Senhor. Louvo a Deus por podermos estar aqui compartilhando esse espaço, para podermos buscar juntos, num só espírito, num mesmo propósito, a face do nosso Deus. Por isso eu quero convidar você a nós orarmos antes de fazermos a nossa meditação na palavra, porque nosso propósito é uma live de oração, logo devemos orar, devemos buscar a presença do nosso Deus. E como a gente sempre faz, eu quero convidar você a orarmos pelas nossas famílias, pelos nossos lares, orarmos pelos enfermos nesse momento inicial, pedindo ao Senhor que o Senhor continue derramando a sua graça sobre a vida dos enfermos, lembrando de continuarmos orando pela vida do seu Nelson, pela vida do seu Mário Pereira, que precisam tanto de nossas orações, como também continuarmos orando por outros irmãos que vivenciam lutas na área da saúde, que precisam tanto dos nossos clamores e tanto da intervenção divina, do sustento do Senhor. E também vamos orar pela minha cunhada, a Andresa, que está previsto o próximo domingo ela dar à luz ao Emanuel. Então, desde já, peço aos irmãos que estejam orando pela vida da Andresa, pelo parto dela, pedindo ao Senhor que tudo corra bem sobre a vida dela, E falando em parto,
Vi agora há pouco o Juan entrando aí na live, né, irmãos? Darmos os parabéns ao Juan, darmos os parabéns a Thaís, que no último domingo nasceu o filhinho deles, né? Então, Juan, sinta-se abraçado por toda a igreja, você e a Thaís, e saiba que é uma alegria sabermos que Deus correu tudo bem, Deus abençoou o parto, né? Acho que é do pequeno Giovanni. Se eu tiver errado, você me corrija aí, tá, Juan? Se eu tiver errado, me corrija. Né? De agradecermos a Deus por ter corrido tudo bem no parto do pequeno Giovanni, de agradecermos a Deus por isso e também de estarmos orando pela vida da Andresa. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado mesmo por mais um dia. Muito obrigado pelo teu sustento. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Tu és Deus que nos auxilia, Deus que nos sustenta, Deus que está ao nosso lado em todas as horas. A ti glorificamos, a ti bendizemos, porque tu és o nosso Senhor. E oramos nesse momento, ó Deus, apresentando a ti, primeiramente, as nossas gratidões por tudo que o Senhor tem feito. Agradecidos, Senhor, pela vida do pequeno Giovanni, Senhor, que veio a esse mundo no último domingo. E nós louvamos ao teu santo nome, Senhor, porque tudo correu bem no parto da Thaís. E te agradecemos, Senhor, por podermos nos unir a essa família, ao Juan, a Thaís, ao seu filhinho, para agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado dessa família, dessa jovem família. Nós te agradecemos pelos teus cuidados sobre a vida, Senhor Deus, dos teus filhos. E te agradecemos porque correu tudo bem no parto, Senhor, da tua filha no último domingo. E também te pedimos, Senhor, para que o Senhor abençoe, Deus, o parto da Andresa no próximo domingo agora. Que o Senhor possa abençoar, Deus. Que o Senhor possa cobrir, Deus, a tua filha com a tua graça. Que o Senhor possa providenciar todas as coisas e que possa correr tudo bem com o parto da tua filha. E que o Emanuel, Senhor, possa vir a esse mundo cheio de saúde e debaixo da tua bênção. Guarde também essa jovem família, abençoe a vida do Léo também, cobrindo, Senhor, essa jovem família com a tua graça, de maneira que te clamamos de maneira absolutamente dependente do Senhor, para que o Senhor abençoe, Deus, o parto, Deus, da Andresa no próximo domingo, no nome de Jesus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor também possa cuidar de outros irmãos nossos, amigos queridos, que têm passado por lutas, como é o caso do seu Nelson, do seu Mário Pereira, que continuam precisando tanto de uma intervenção dos céus. Nós te pedimos, ó Deus, visite estas vidas, continue sustentando, continue abençoando, Senhor, e restaurando a saúde destas vidas para a glória do teu santo nome. Também te pedimos, ó Deus, que a tua graça continue sustentando e fortalecendo a vida do irmão Altair, a vida do seu Oscar, do irmão Devaldir, Pai amado, a vida da dona Aide, da dona Laurete, a vida da dona Lorita, da dona Daurides, da dona Herodias. Ó Deus, continue sustentando essas vidas com as tuas poderosas mãos, no nome de Jesus, Senhor. Que as tuas mãos continuem a sustentar essas vidas e a abençoar essas vidas no nome de Jesus. Oramos também pelas nossas famílias, para que o Senhor continue abençoando, Senhor, as nossas famílias, os nossos lares, trazendo-nos a tua paz sobre o nosso lar, repreendendo a fúria de Satanás, jogando por terra toda a armadilha do inimigo. Oramos para que o Senhor continue abençoando as nossas famílias com toda a sorte de bênçãos, Senhor, derramando sempre sobre a nossa mesa da tua provisão e dando-nos paz no nome de Jesus. É o que nós te pedimos nesse momento e é pelo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor, irmãos. Hoje nós vamos meditar, conforme está aí na descrição do vídeo, no texto de Lucas 22. Lucas 22, do 39 ao 46. Lucas 22, do 39 ao 46. Louvando a Deus também, irmãos. Quero dirigir uma palavra especial para o nosso Ministério de Programa,
louvar a Deus pela iniciativa que foi feita através da página nossa no Facebook, de colocar ali o recadinho dos filhos para as mamães. Ficou muito bonito mesmo. E quero parabenizar o nosso Ministério de Programa, através na direção, na condução da irmã Cíntia, pelo trabalho que tem sido feito. Tem ficado muito bonito ver os filhos, as filhas, homenageando suas mães. Louvado seja Deus por isso. E lembrando que no próximo domingo, com a graça de Deus, com a permissão do Senhor, teremos nossa live pela manhã, às 10 horas, estudando a Bíblia juntos, ok? E à noite, 19h30, teremos a nossa live Papo de Família. E aí nós vamos estar trazendo uma palavra especial aí para as mamães, porque afinal de contas elas merecem, e nós vamos estar trazendo uma palavra aí especial de Dia das Mães, tá bom? Também quero só frisar, lembrar que os irmãos que desejam fazer a entrega de seus dízimos e ofertas devem procurar o nosso tesoureiro irmão Itamar, tá bom? Para poder fazer a sua contribuição, e se desejar pode fazê-lo também através do depósito bancário. E é Banco Itaú, agência 0807 e a conta corrente 54316-0. Vou repetir, é Banco Itaú, agência 0807, a conta corrente 54316-0, tá? E se você fizer depósito bancário, você deve então guardar o comprovante para posteriormente entregar ao tesoureiro, para ele poder manter o seu controle de contribuições, tá bom? Outra coisa que eu quero lembrar é que continuamos com a nossa campanha Quilos de Amor, que é uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, para ajudar no trabalho da ação social, para a gente poder estar fazendo mais cestas básicas para ajudar as famílias da nossa comunidade. Estamos arrecadando arroz, feijão, óleo, macarrão, pó de café, açúcar, biscoito e itens que façam parte de material de limpeza e higiene pessoal. A sua contribuição pode ser feita e deve ser feita, a sua doação deve ser entregue nas dependências da nossa igreja. A nossa irmã Andréia e o nosso irmão Mateus estão sempre lá disponíveis para poder receber a sua doação, tá bom? Era só isso tudo que eu tinha para falar, e conforme eu já disse, o texto que nós vamos meditar é Lucas 22, do 39 ao 46. Lucas 22, do 39 ao 46, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte. Lucas 22, do 39 ao 46. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo em terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, eu quero hoje pensar um pouquinho sobre o seguinte tema: orando intensamente na agonia. O que é agonia, ao final de contas? Agonia é uma palavra utilizada para definir um sentimento de angústia, sofrimento ou aflição. Agonia também pode significar um estado de ansiedade e de pressa, ou o sentimento de desconforto causado pelo enfrentamento de uma situação desagradável. Literalmente, agonia, na língua grega, significa uma luta. Agonia no grego significa luta, uma luta. E de fato, a agonia ela é uma luta
que é travada na nossa mente ou ela é travada no nosso coração. Ela é travada em nossos pensamentos e ela é travada em nossos sentimentos. E o texto que nós acabamos de ler narra um momento de grande agonia enfrentado por Jesus. O versículo 44 vai descrever o estado de alma de Jesus dessa maneira: e estando em agonia, Jesus estava vivenciando naqueles minutos ou horas que antecediam a sua prisão e posteriormente toda aquela série de interrogatórios que veio a culminar em espancamentos e sua crucificação no dia seguinte. Jesus estava naqueles momentos que antecediam os próximos acontecimentos em profunda agonia, não somente pelo fato de que ele receberia sobre si castigos físicos, chegando literalmente a morrer na cruz, como também ele receberia sobre si, nas horas seguintes, os pecados de toda a humanidade sobre si. Ele viveria nas próximas horas um momento inusitado e doloroso, quando na verdade ele iria ser separado do Pai, de maneira que ele iria dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava debaixo de uma carga de agonia enorme. Sua alma estava empanturrada dessa batalha interior, batalha travada na mente, batalha travada no coração. Acho interessante quando nós lemos os outros evangelistas, como por exemplo, abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 26, Mateus 26, versículo 38, olha só, descrevendo esse mesmo momento. É interessante que Lucas ele apenas descreve o estado de alma de Jesus como um momento de agonia. Mas Mateus, por exemplo, vai descrever a fala de Jesus, vai reproduzir a fala de Jesus. Em Mateus 26, 38 vai dizer: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus está dizendo aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha só também em Marcos, capítulo 14, versículos 33 e 34. Marcos 14, versículos 33 e 34. Vai dizer o seguinte: levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Veja que Jesus descreve o seu estado de alma como estando tomado de pavor e de angústia. Ele estava profundamente triste até a morte. Jesus estava vivenciando um tempo de agonia. Sua alma estava em agonia. Sua mente e seu coração estavam vivenciando uma batalha intensa. E é interessante um detalhe que há no versículo 44, que vai dizer, e estando em versículo 44 de Lucas 22, nosso texto base, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Meus irmãos, apenas Lucas, dos evangelistas, apenas ele narra esse detalhe de sofrimento de Jesus no Getsêmani. Apenas ele. Mais ninguém. Talvez por seu olhar médico, porque Lucas era um médico. Era chamado por Paulo como meu médico amado. Talvez pelo seu olhar clínico, médico. Esse detalhe não deixou de lhe saltar aos olhos. Como ele pega esse detalhe e transcreve na sua narrativa. É provável que Lucas esteja falando aqui de um fenômeno chamado
hoje pela medicina de hematidrose. O que é a hematidrose? A hematidrose é um sangramento que ocorre quando pequenos vasos sanguíneos se rompem. Uma vez rompido, o sangue se mistura ao suor. A hematidrose é um fenômeno raríssimo que pode ter sua origem nos estresses físicos e psicológicos. No caso de Jesus, o que podemos dizer é que ele foi submetido a um estresse físico e psicológico fora do comum, extremamente elevado, a ponto de possivelmente seus vasos sanguíneos terem explodido, terem se rompido com tamanho estresse e misturado ao seu suor angustiado, de maneira que suas gotas de suor se formaram como gotas de sangue caindo sobre a terra. Meus irmãos, Jesus estava vivenciando um tempo de agonia sem igual. Mas eu queria pensar um pouco sobre a agonia também na nossa perspectiva. Sei que não dá para compararmos as nossas agonias com a agonia de Jesus. Mas todos nós, em maior ou menor grau, também enfrentamos momentos de agonia. Dentre tantas coisas que podemos e devemos fazer numa hora dessas, o Senhor Jesus nos ensina algo que eu e você precisamos fazer em momentos em que a agonia tenta tomar conta do nosso coração. Jesus nos ensina no versículo 44 que em momentos quando a agonia quer tomar conta do nosso coração, nós precisamos orar intensamente. Versículo 44 diz isso. Quando vai dizer, e estando em agonia, orava mais intensamente. Eu acho que esse detalhe aqui, meus irmãos, é maravilhoso. Porque, estando em agonia, Jesus não entrega os pontos, mas muito pelo contrário, ele vai orar mais e mais intensamente. De maneira que Jesus nos ensina que quanto maior é a agonia, mais eu e você devemos buscar ao Senhor. Há um princípio que Jesus nos apresenta, nos ensina através de sua experiência, que quanto maior for a agonia, mais intensamente devemos orar ao Senhor. Talvez você esteja com o seu coração agoniado. Como eu disse, talvez em menor ou menor grau, a agonia talvez esteja fazendo parte da sua experiência hoje. Talvez existam lutas, batalhas travadas na sua mente, no seu coração. Sentimentos que se degladiam entre si, pensamentos que batalham entre si. Nessas horas, o que nós precisamos fazer é seguir o exemplo de Jesus. É dobrar os nossos joelhos e orarmos intensamente. Quanto maior for a agonia, maior e mais deve ser a nossa postura de oração. Mais eu devo buscar ao Senhor. E por que, em tempos de agonia, precisamos buscar a Deus em oração de maneira intensa? Por que eu e você precisamos orar intensamente na agonia? Primeiramente, precisamos orar intensamente na agonia para não cairmos em tentação. Os momentos de agonia são momentos de tentação. Não pense você que Satanás não vai nos tentar na hora da agonia, porque é justamente na hora da nossa fraqueza, na hora da nossa debilidade emocional, psicológica, que Satanás mais se aproxima de nós com suas propostas sujas. E sabendo disso, Jesus orava mais intensamente. E olha só o que ele vai dizer nos versículos 40 e 46. Versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Versículo 46 também, e disse-lhes, por que estáis dormindo?
levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Jesus não está falando apenas na sua perspectiva como homem. Jesus também está falando isso como uma advertência aos seus discípulos, dizendo, olha, o momento é momento de grande agonia. Nós precisamos orar, porque quem não orar, quem não buscar, pode cair nas próximas tentações. E foi o que aconteceu com os discípulos. Eles se dispersaram, caíram nas tentações apresentadas. Que é o maior caso mais clássico, como o de Pedro, que caiu na tentação de negar a Jesus para salvar a sua própria pele. Porque momentos de agonia são momentos de tentações, de vis tentações. Satanás, ele não poupa esforços. Não pense você que Satanás vai se compadecer de mim e de você em momentos de agonia. Não, muito pelo contrário. Quando ele nos vê fragilizados, aí que ele se aproxima de nós. Alguém já disse que Satanás, ele arma sua tenda na porta da necessidade, da fragilidade, para poder fazer propostas, para poder nos tentar, para poder tentar nos conduzir a um momento de queda. Meus irmãos, são nessas horas que Satanás se aproxima para fazer-nos cair em tentação. Por isso, Jesus orava e orava intensamente, para que não houvesse queda na tentação. Mas a gente aprende uma segunda lição aqui. Precisamos orar intensamente na agonia para nos mantermos alinhados com a vontade de Deus. Isso está muito próximo, está linkado ao ponto anterior. Versículo 42 nos ensina exatamente esse princípio. Dizendo, Jesus ele então orava dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Por que Jesus orava ao Pai? Ou como Jesus orava ao Pai? Jesus orava ao Pai pedindo, se possível, passe de mim este cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Como que dizendo, Senhor, se é possível, passe de mim esse sofrimento. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Porque mais importante do que me afastar o cálice, para mim é estar debaixo da tua vontade. Meus irmãos, aqui está uma lição maravilhosa. Oração não é para pegar Jesus, não é para pegar Deus Pai e pegá-lo pelo colarinho, como se fosse possível, botá-lo contra a parede, para que ele esteja submetido à nossa vontade. Oração não tem o propósito de fazer Deus se submeter ao nosso querer. Não, oração é o momento em que eu e você nos submetemos à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Jesus nos ensina isso. Quer maior exemplo do que Jesus? E ele então, na hora da agonia, ele orava ao Pai para manter a sua vontade alinhada com a vontade do céu. A hora da agonia, precisamos cair de joelhos diante de Deus para que a vontade do nosso coração esteja submetida à vontade do Senhor, que sempre prevaleça a vontade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a última coisa que a gente aprende aqui é que nas horas de agonia precisamos orar intensamente para que não sejamos dominados pela tristeza. Precisamos, portanto, orar intensamente na agonia para que não sejamos dominados pela tristeza. Versículos 45 e 46 vai dizer, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Que cena, né, irmãos? Estavam todos dormindo de tristeza. Jesus orando, derramando gotas de sangue, com a alma agoniada, e os seus companheiros de intercessão dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo?
levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Eles estavam dominados pela tristeza. Eles estavam tomados pela tristeza. E Jesus nos ensina que a postura de oração dele era contrária à postura dos discípulos. Os discípulos não oraram. Os discípulos dormiram de tristeza, foram tomados pela tristeza. Enquanto isso, Jesus levantava-se, punha-se de pé, ainda que com a alma agoniada, mas com a alma fortalecida, porque ao dobrar os seus joelhos diante do Pai, ele era fortalecido para não ser consumido pela tristeza. Precisamos, na hora da agonia, orar intensamente ao Pai, porque é Ele quem nos fortalece para que a tristeza não nos domine. Meus irmãos, uma coisa é ficar triste, outra coisa é ser dominado pela tristeza. Jesus nos ensina que nessas horas de agonia, eu e você precisamos orar mais. Precisamos orar mais intensamente para que a tristeza não domine o nosso coração. E louvado seja Deus que quando assim fazemos, o Senhor, Ele derrama da sua graça, do seu consolo. Acho lindo a cena narrada no versículo 43, que vai dizer: e então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Meus irmãos, nós precisamos orar intensamente na agonia para recebermos conforto do céu. E é recebendo esse conforto do céu que a gente acaba sendo fortalecido para não sermos dominados pela tristeza da vida. Um anjo do Senhor. Meus irmãos, o anjo do Senhor pode ser qualquer outro meio. Pode ser um anjo, literalmente. Mas pense que também, às vezes, Deus pode designar uma mensagem de um celular para trazer conforto para o seu coração. Ele pode usar uma live como essa, uma simples live, para trazer conforto para o seu coração. Ele pode usar um irmão querido em Cristo para trazer consolo para o seu coração. Ele pode usar alguém da sua família para trazer conforto para o seu coração. Existem muitos anjos por aí. O Senhor, ele há de sempre dispor de um canal, de um mecanismo para trazer conforto para o nosso coração. Mas isso se estivermos de joelhos, caídos de joelhos na presença do Senhor. Ele há de nos confortar, Ele há de nos confortar, nos fortalecer para não sermos dominados pela tristeza. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar, temos um propósito de oração e nós vamos cumpri-lo orando juntos, orando pela sua vida. Talvez você está aí agoniado, precisando do conforto dos céus. Oremos para que o Senhor te conforte, te fortaleça, te dê graça. Oremos por tantas famílias, meus irmãos. Tantas famílias. Agora há pouco estava vendo os dados, os últimos relatos do Ministério da Saúde. Veja bem, não é fofoca de Facebook. São dados do Ministério da Saúde, mais 610 mortos no Brasil. Já estamos perto de 9.000 mortes, meus irmãos, no Brasil. Nós somos o povo que se compadece com os que sofrem. Ao invés de entrarmos em guerras políticas frias e insensíveis, optemos pela oração com famílias que estão sofrendo. Filhos, filhas que estão perdendo seus pais, suas mães. Gente que está perdendo seus familiares. Aqui eu queria abrir um parêntese. Se você quer saber o que o seu pastor pensa sobre isso, ao invés da gente ficar aí usando de filosofia, de pensamentos negacionistas e tomando partido por A ou por B, choremos com os que choram.
Igreja faz isso. Crente faz isso. Chora com quem está chorando, ao invés de a gente ficar negando os fatos. Meus irmãos, são 8.000 famílias. Mais de 8.000 famílias. Quase 9.000 famílias no nosso país. Nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, mais de 70.000 famílias. Mais de 70.000 mortes. Nós devemos nos compadecer, porque são diversas famílias vivendo em agonia. Orarmos a Deus, para que Deus tenha misericórdia do nosso país. Orarmos para que essa praga retroceda em nome de Jesus. Orarmos para que o Senhor tenha misericórdia das nossas autoridades, que ao invés de se degladiarem entre si, unam o povo e se unam pelo povo. É isso que precisamos orar. Vamos orar. Dobrar os nossos joelhos. Fazer como Jesus fez. Agonia grande. Caídos de joelhos estaremos, orando intensamente ao Senhor. Vamos orar então? Pai, tal como teu Filho amado nos ensina, nós caímos de joelhos aos teus pés, para poder buscar a tua face. Tua palavra nos ensina através de teu Filho amado que momentos de agonia são momentos em que devemos buscar a tua face mais intensamente. Por isso, Senhor, buscamos a tua face para te pedir misericórdia, para te suplicar pela tua graça sobre as nossas vidas. Caímos de joelhos aos teus pés, para que nós não caiamos em tentação. Caímos de joelhos aos teus pés, para que a nossa alma não seja dominada de tristeza. Caímos de joelhos aos teus pés, para que o nosso coração se mantenha fiel ao Senhor. O nosso coração se mantenha alinhado à vontade do Senhor, que sempre foi e sempre será boa, perfeita e agradável. Pai, traga conforto, tal como o Senhor enviou aquele anjo para confortar o coração de teu Filho amado. Que o Senhor possa confortar o coração dos meus irmãos. Que o Senhor possa alcançar com o teu conforto, com a tua graça, com o teu fortalecimento o coração de todos aqueles que estão e estarão tendo acesso a essa palavra. Pai, nós oramos por tantas famílias em nosso país, Senhor, tantas famílias em nosso país que estão angustiados. Quantos filhos não terão suas mães ao seu lado no domingo, porque esse vírus não permitiu? Tenha misericórdia desses filhos. Tenha misericórdia, Senhor, de mães que estão perdendo seus filhos nessa hora. Tenha misericórdia, Senhor, de famílias que estão sendo dilaceradas pela dor, sem ter a oportunidade de fazer uma despedida digna. Tenha misericórdia, Pai, porque sabemos que esse é o caminho que o Senhor nos ensina, é o caminho da compaixão, do chorar com quem está chorando. Então, Pai, nesse momento em que nem abraçar essas famílias a gente está podendo direito, que o Senhor envolva cada uma dessas famílias com um abraço de misericórdia no nome de Jesus. É o que te pedimos, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Sabemos que o Senhor tem poder para fazer retroceder esse vírus. Que o Senhor assim haja, tendo misericórdia do nosso país. Que o Senhor tome, Deus, as nossas autoridades em tuas mãos. Que ao invés de haver guerra política nessa hora, haja união, Senhor. União dos nossos governantes pelo bem do povo brasileiro, que já é um povo tão sofrido. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, ilumina a mente das nossas autoridades.
Ilumina a mente de cada um deles para tomarem decisões, Senhor, que beneficiem o povo e não que traga maior dor e maior sofrimento. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, cuida dos profissionais de saúde nessa hora. Cuida, Senhor, dos profissionais de saúde. Guarde-os, proteja-os, renova as forças. Tenha misericórdia desses profissionais e de tantos outros que fazem parte da linha de frente nesse momento. Nós oramos, Deus, pela nossa igreja e por todas as igrejas do Senhor nessa nação. Que seja esse tempo, Pai, de maior comoção, que seja esse tempo de compaixão no meio da igreja, que seja esse tempo de oração, que seja esse tempo de despertamento no meio do teu povo. É o que nós te pedimos. Não deixe as tuas ovelhas se dispersarem, Senhor, mas que as tuas ovelhas sejam despertas para estarem aos pés do Senhor, te clamando e te suplicando nessa hora tão difícil. É o que te pedimos, é pelo que te clamamos e te clamamos para que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, e as benditas consolações e a comunhão do teu Espírito sejam sobre as nossas vidas hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus te cubra com a sua graça, meu irmão e minha irmã. Que Deus te dê uma noite muito abençoada. Obrigado pela companhia. Obrigado pelo momento que podemos passar juntos. E espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração. Amém. Grande abraço em todos.